Olá, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser o comentário sobre a atividade 2 do mês de outubro. Na nossa atividade 2, a gente começava da seguinte forma: nas receitas a seguir, existem quantidades representadas por um número na forma mista. Encontre-as e escreva o ingrediente e sua quantidade na forma mista. Então, aqui eu vou ter mais de uma receita e eu vou escrever e eu vou procurar aqui um número na forma mista. No nosso texto, com a explicação, estava dizendo o que era o número na forma mista, e aqui eu vou observar que este ingrediente aqui está na forma mista. Então, ele é a farinha de trigo, e vai ser 2,5 xícaras. Então, para a primeira receita, esse é o ingrediente que está na forma mista. Agora vamos ver a segunda receita. Na segunda receita, o ingrediente que está na forma mista também é a farinha de trigo. Então, novamente eu escrevo farinha de trigo. E qual é a quantidade? Aqui é 1,3. A gente vai escrever assim, 1,3, sem o E no meio, tá? Isso aqui é 1,3, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, 3/4, meio, mas eles não estão na forma mista, porque não tem ninguém inteiro. A gente tem só frações, correto? Então, próxima questão. Escreva por extenso como se lê os números na forma mista que aparecem na questão 1. Então, eu tinha lá 2,5 e aqui eu tinha 1. Um e 3/4. Essa aqui é uma barrinha da fração. Então, por extenso, como se lê? 2 inteiros e 1/2. E esse aqui, 1 inteiro e 3/4. Então, como que é a escrita do número que aparece na forma mista? Eu vou dizer sempre o número e a palavra inteiros, então aqui 2 inteiros, 1 inteiro, sempre aquilo que é inteiro a gente vai definir como inteiro. E aí a gente vai colocar a escrita da fração. Essa fração eu escrevo como 1/2. E essa aqui como 3/4. Ok? Questão 3. Você resolveu fazer a receita de bolinho de chuva e no momento do preparo percebeu que havia apenas um medidor em sua casa. Ele marcava meia xícara. Quantas vezes você precisará encher esse medidor com farinha de trigo para conseguir a medida total que a receita indica? Então eu tenho 2 inteiros e 1/2.
Se eu tenho um medidor que marca meio, então vamos colocar aqui. Vamos supor que esse aqui é o meu inteiro, até aqui em cima. E o meu medidor, ele vai ter só esse tamanhinho aqui da metade. Então, eu vou fazer que o meu medidor tá aqui, ó. Esse é o medidor. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 2 inteiros. Aqui é uma metade do inteiro. E eu tenho mais uma metade. Então, eu vou precisar encher esse medidor aqui 5 vezes. Eu encho uma vez, vai dar metade do inteiro. Eu encho de novo, eu completo um inteiro. Encho mais uma vez aqui, volto aqui, metade do outro inteiro. Encho aqui, completo o segundo inteiro e encho mais uma vez para completar essa metade. Então, eu vou encher 5 vezes esse medidor, o medidor de meio, Na semana seguinte, questão 4. Na semana seguinte, você resolveu fazer a receita de cookies. E dessa vez descobriu que havia apenas um medidor que marcava 1/4 de xícara. Quantas vezes você precisará encher esse medidor com farinha de trigo para conseguir a medida total que a receita indica? A medida de farinha é 1 3/4. Então, vamos entender o quê? Aqui eu já vou ter 3 pedaços de... Então, vamos pensar como? Eu tenho um inteiro e depois o meu segundo inteiro eu não vou encher completamente. Eu vou encher ele em 3/4. O que são 3/4? É quando eu divido o inteiro em 4 partes e eu tenho que encher até aqui. Eu tenho que encher 3 partes. Eu posso pensar que esse meu inteiro ele é do mesmo tamanho desse, né? Então, esse aqui também, se eu tiver medidor de 1/4, por exemplo, o que eu vou fazer? Então, meu medidor vai ser desse tamanho aqui. Eu vou encher ele uma vez e despejar aqui. Depois, apareceu aqui. Na segunda vez, despejei. Enchi de novo. Terceira vez, despejei. Enchi de novo, quarta vez, despejei. Então, a capacidade desse medidor, que é 1/4, me mostra que o meu inteiro, para eu completar ele, eu vou ter que ter o número de vezes correspondente ao denominador. Então, se eu tenho um medidor de 1/4, para conseguir um inteiro eu preciso ter 4/4. E aqui eu vou colocar mais, então aqui eu já foi 1, 2, 3, 4 vezes, aqui vai ser a 5ª vez que eu vou estar enchendo esse negócio. A 6ª vez e a 7ª vez. E aqui eu completei os 3/4. Então, esse aqui é um inteiro e esse aqui vale 3/4. Então, ao todo, eu enchi 7 vezes o medidor de 1/4. A próxima questão é para a gente pensar sobre isso. Então, vamos refletir o que a gente descobriu nas questões 3 e 4. 2 inteiros e meio de xícaras é o mesmo que quantas vezes algo no medidor de meio? Então, eu coloco aqui 5, porque lembra, eu fiz 5 vezes o medidor de meio, ou seja, 5 vezes meio, que é igual, multiplicando em linha, 5 vezes 1 vai dar 5 e 2. Então, eu entendo que 2 inteiros mais meia xícara é a mesma coisa que 5 metades de xícara.
ok? 5 metades do medidor de xícara. A mesma coisa vai acontecer aqui com 1 inteiro e 3 quartos. Eu tinha, lembrando da resposta, 7 vezes o medidor de 1 quarto. Ou seja, 7 vezes 1 quarto, que vai dar 7 quartos. Ou seja, quando eu tiver 7 vezes aquele meu medidor de 1 quarto, eu vou ter 1 inteiro e 3 quartos. Ou seja, 1 inteiro e 3 quartos é o mesmo que 7 quartos de xícara. Ok? Lembrando que, ok? Os resultados da questão 5 são frações com nomes especiais, pois o numerador, que é o número na parte de cima da fração, é maior que o denominador, que é o número da parte de baixo. Pesquise e responda qual é o nome desse tipo de fração. Então, eu tinha lá 5 sobre 2 e 7 sobre 4. 5 é maior do que 2. 7 é maior do que 4. Se a gente for pesquisar, essas frações em que o numerador é maior que o denominador recebem o nome de frações impróprias. Porque a gente costuma usar a fração quando o numerador é menor que o denominador. Quando a gente escreve dessa forma, a gente pode converter para um número misto. Então, por isso que essa fração é uma fração imprópria, tá? Enquanto você fazia essa tarefa, seu amigo Pedro, que é um ano mais novo que você, perguntou como você fazia para escrever um número misto em forma de fração. Lembre como você fez as questões 3 e 4. Lembre de como você fez as questões 3, 4 e 5 e explique a ele todos os passos necessários para fazer essa transformação. Então, isso a gente já viu na teoria, na resolução dessas questões, e aqui eu vou repassar com vocês. Então, um número misto em forma de fração. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou ter 8 inteiros e 5 quartos. Então, para eu escrever isso em forma de fração, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo: multiplicar o denominador pelo número inteiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é observar o denominador. Aqui, ó. Denominador. Vou multiplicar ele por quem? Pelo número inteiro, o 8. Eu vou fazer 4 vezes 8. Isso vai ser 32. Segundo passo: somar o resultado com o numerador da parte fracionária. Então, parte fracionária, onde tem a fração, 5 quartos. Vou somar o resultado. Que resultado? Esse aqui de cima, ó, 32. Com o numerador da parte fracionária. Quem é o numerador da parte fracionária? Esse aqui, ó. Numerador. Então, 32 mais 5, 37. Terceiro passo: escrever em forma de fração com o mesmo denominador inicial. Então, o meu denominador inicial era 4,
Então, eu vou pegar esse número aqui, 37, e vou escrever ele em forma de fração, utilizando esse denominador inicial, vai ser 37 sobre 4. Dessa forma, eu escrevi um número misto em forma de fração. Então, o que é importante? Olhar para o denominador. Eu vou multiplicar ele por 8, por quê? Eu vou precisar, a cada 4 vezes que eu utilizar esse quarto, eu vou obter um inteiro. Então, para eu obter 8 inteiros, eu tenho que multiplicar 4 vezes os 8 inteiros. Agora, eu tenho 32 partes que valem 1/4, mais 5 partes que valem 1/4, pensando nos medidores. Eu vou ter 37 medidas utilizando um medidor de 1/4, por exemplo. E aí eu vou pegar esse aqui, esse valor 37, com a minha referência do 1/4. Tá? Então, esses são os 3 passos para a gente transformar um número misto em forma de fração imprópria. E eu espero que isso tenha ajudado vocês e até a próxima.